Nos dias de Jesus, existiam 5 principais grupos religiosos. O judaísmo estava bastante dividido em vários pensamentos. E o primeiro, que são os que ficaram mais conhecidos na história, são os fariseus. Os fariseus pertenciam à ala conservadora do judaísmo. Aqueles que zelavam pela Torá, a lei, pela tradição dos escribas e pelos rituais e cerimônias também. Eram pessoas bem conservadoras, tido em autoestima pelas massas da população, incluindo aqueles que não faziam parte da fé judaica. Um segundo grupo eram os saduceus, que era a ala mais liberal, que eles não, embora crescem nos 5 livros da Torá, os livros de Moisés, eles rejeitavam muitos outros pontos da Bíblia Sagrada. Eles não criam em anjos, em demônios, não criam na ressurreição dos mortos, não criam numa recompensa futura. Um terceiro grupo são os zelotes, que eles tinham crenças bem parecidas com os fariseus, mas rejeitavam qualquer ideia de liderança, de governo sobre eles. Eram aqueles que criam numa revolução política para o bem da nação de Israel. Atentem nesses grupos, irmãos. Um quarto grupo eram os essênios. Os essênios eram dissidentes à palavra. Foram pessoas que saíram porque eles não criam com alguns procedimentos que eles viam dentro do templo. Então, eles, querendo se separar das contaminações, eles se isolaram e moravam no deserto. São os essênios. E lá eles faziam todos os seus rituais, mas também abandonaram os rituais, os sacrifícios que Deus falou que tinham que ser oferecidos aonde? No templo, em Jerusalém. E um quinto grupo eram os herodianos. Era um grupo que estavam mais voltados unicamente para a política. E toda a ligação que eles tinham com os fariseus e com os saduceus tinha como único objetivo os seus ideais políticos. Tanto que nós vemos na palavra de Deus que os fariseus e os herodianos se combinaram entre si em como tirar a vida de Jesus. E no meio de todo esse contexto, de todas essas contradições de ideias, de preceitos entre esses grupos que eram estimados na sociedade, começando pelos fariseus, que eram tidos como os perfeitos, como aqueles que eram o exemplo a ser seguido. Quando Jesus veio, ele tomou partido em qual desses grupos? Nenhum. E a pergunta que eu faço para os irmãos, inclusive, irmãos, aqui sobre os essênios, muitos creem, esses dissidentes que se afastaram do povo, aquele povo institucional, o povo vê muitas coisas que eles não concordavam. Há quem creia que João Batista teve comunicação com esse povo no deserto desde a sua infância. Existe uma corrente interpretativa que ensina isso. Sobre os zelotes, sabemos que Simão, um dos discípulos de Cristo, era desse grupo, dos zelotes. Os herodianos, nós sabemos que eram aqueles que tentavam de toda forma exaltar o governo de Herodes, queriam que Herodes dominasse sobre todas as áreas da sociedade, inclusive se eles pudessem na própria religião. E a pergunta que eu faço para os irmãos: existem estes grupos hoje ainda? Nós sabemos que esses grupos aqui, até o ano 70, eles se dispersaram, a maioria deles. Os essênios, no ano 68, pelo governo romano, eles foram, mesmo vivendo no deserto, eles foram destruídos e dispersados. Sobre os zelotes, tem uma pessoa que também ficou muito conhecido, que fazia parte, possivelmente, desse grupo, era
Barrabás. Para vocês terem ideia, irmãos, os zelotes, e vocês com certeza sabem muito bem disso, eles queriam uma revolução na sociedade por meio da força, por meio da política. E eles criam que tudo que eles desejassem, eles podiam tomar força. E Barrabás, inclusive, ele foi um dos que, depois de Judas, veio também com essa ideia de ele ser o tão esperado Messias. E não é à toa, irmãos, a gente às vezes lê e acha que escolheram um salteador e rejeitaram a Cristo. Não é à toa, na visão da maioria, eles acalentavam o pensamento de que Barrabás era de fato o Messias. E ele dizia que ele ia libertar Israel do jugo romano, então o governo era através da força. E eu pergunto, todas essas áreas aqui da sociedade, quando nós estudamos, nós percebemos que todos eles acalentavam essas mesmas esperanças errôneas com relação à vida do Messias. Que ele viria como um conquistador terreno, que iria destruir todas as nações e iria exaltar Israel como a capital do mundo inteiro. E trazendo para os nossos dias, como entender, como colocar cada um desses grupos para nós entendermos e não tomarmos partidos em nenhum deles. E hoje nós conhecemos que existe também uma ala conservadora dentro do cristianismo, que é conhecido em alguns aspectos como a direita conservadora. Os saduceus têm um grupo também que é conhecido como a ala liberal, que rejeita a Bíblia, os princípios da fé. Existem aqueles, os zelotes, que pensam que toda reforma tem que partir da política e fazem dos púlpitos um palanque político, dizendo que a solução para o nosso país é o político A, o político B. Os mesmos grupos. Existem também aqueles que, não só no nosso meio, mas em todas as religiões, nós percebemos que existe aqueles que não aceitam, mas não se submetem à autoridade da igreja e formam seus próprios grupos independentes da igreja, que são conhecidos como os dissidentes. Tem aqueles também que só pensam em política, os herodianos. E quando nós vemos tudo isso aqui de forma resumida, nós conseguimos entender que nós precisamos realmente de discernimento espiritual. Líderes religiosos, pessoas influentes, padres, pastores, pessoas de renome na sociedade, que estão desencaminhando as multidões, defendendo esses mesmos princípios. E quem é o nosso modelo que nós devemos seguir? Jesus.